Oi, pessoal. Boa noite. Então, vamos dar início, né, à nossa noite dedicada hoje ao capítulo 13 do seminário 16. Temos nessa noite, né, a presença de Analícia Calmon, que faz parte do cartel B, que estará à frente, né, das discussões em torno do capítulo, e Raquel Matias, que vai trazer a referência no texto de Marcel Mauss. E antes de passar a palavra, eu primeiro vou passar a palavra para a Raquel, depois para a Analícia, mas antes de passar a palavra, eu queria só fazer alguns avisos. Vocês certamente já receberam na mala direta de e-mail e também acompanhando aí nos grupos e nas redes sociais sobre a conversação. Vai ser uma manhã de conversações esse sábado aqui na sede da Seção Bahia, às 10. A gente está iniciando às 10h15, para começar mesmo às 10h30, as boas-vindas às 10h15, e às 10h30 nós vamos ter uma conversação sobre o tema a formação analítica, a escola e a nova política da juventude. E é uma conversação para colocarmos em pauta algo que é muito caro a cada um de nós que está aqui, né, fazendo a sua formação, do que é conversar sobre do que se trata a formação analítica na escola. O que se trata a ideia de escola, a formação analítica atravessada por essa dimensão da escola, num contexto que é o contexto do momento, onde se está dando início a o que chamamos de uma nova política da juventude. Então, é uma oportunidade de reunirmos aqui para falarmos sobre esse tema que é caro a todos nós. E, em seguida, a conversação que vai ser aqui presencial, vamos ter a transmissão da conversação que vai acontecer em Paris com Jacques Millet, onde é uma conversação em torno do livro que ele lançou recentemente, O Nascimento do Campo Freudiano. Então, a partir de vários locais assim da América Latina, por aí pelo mundo afora, vão ter pontos de reunião de pessoas para acompanhar também a transmissão aí da conversação de Millet. Aqui será um desses pontos. Quem é participante da rede, haverá reunião da rede, normalmente de 8 da manhã às 10h15. Dessa vez vai ser uma reunião híbrida com a presença dos participantes que estiverem aqui na cidade, aqui na sede da nossa sessão. Então, temos uma manhã assim, de trabalhos no sábado. A conversação, para que vocês possam divulgar, é uma conversação aberta. Pode participar quem tem interesse de poder participar. Então, sintam-se convidados. Ok? Sendo que na rede todos os participantes são daqui. Sim, os participantes da rede, todos de Salvador, presencialmente aqui na reunião de sábado. Então, pessoal, eu vou passar a palavra à Raquel e a gente vai dar seguimento a nosso seminário de formação permanente. Raquel. Boa noite. Bom, vamos começar a leitura aqui a respeito, né, do seminário 16, capítulo 13. Estamos aqui devidamente ornamentadas em prol dessa caracterização. O texto eu intitulei de Sabes Tocar uma Mulher? Vamos lá. Inicio com um poema de Manuel de Barros, do livro Menino do Mato. Abre aspas. Tenho o privilégio de não saber quase tudo. E isso explica o resto. Fecha aspas. Quando fui convidada por Luiz Felipe para fazer o comentário sobre a referência trazida por Lacan na aula 13 do seminário De um Outro ao Outro, pensei que seria um desafio inalcançável. Falar de um conceito de um antropólogo totalmente desconhecido por mim, dentro de um texto tão denso como o deste seminário, mas se jogar em abismos é uma coisa que atrai a quem prova o sabor dos infinitos.
Então, parti na busca do texto que contém a referência feita por Lacan, Técnicas do Corpo. E não encontrando nem em livrarias, sebos, Google, fui então esbarrando com a história de vida de Marcel Mauss. Este realizou seus estudos na Universidade de Bordeaux, onde seu tio e mentor intelectual, Émile Durkheim, lecionava. Após largo percurso por diversas universidades estrangeiras, foi admitido em 1931 como professor do Collège de France, após fundar um instituto de etnologia, tendo sido decisivo na formação de diversos antropólogos, inclusive Lévi-Strauss. Ao me bater com essas informações sobre Mauss, fiquei interessada em saber como poderia contribuir para uma construção lógica acerca do saber inconsciente alguém que teve como mentor o criador da teoria funcionalista, que argumenta que a sociedade é um sistema complexo composto por diferentes partes que trabalham juntas para garantir a ordem social e a continuidade ao longo do tempo. A busca pelo texto de Mauss continuou, e foi apenas aos pedaços, como um quebra-cabeça montado por peças perdidas, que consegui lê-lo. Um interessante escrito etnográfico acerca das mais diversas técnicas do corpo, que o antropólogo as entende como, abre aspas, as maneiras pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo. Fecha aspas. Chamou-me a atenção como costura entre as palavras tradição, maneira e serviço de um corpo poderia estar feita. Mas segui. Nessa mesma página ele comenta que, abre aspas, sabia perfeitamente que a marcha, o nado, por exemplo, que coisas desse tipo eram específicas a sociedades determinadas. Que os polinésios, por exemplo, não nadam como nós. Que minha geração não nadou de modo algum como a geração atual. Fecha aspas. E se interroga, então, que fenômenos sociais eram esses, afirmando que se tratavam de, abre aspas, fenômenos sociais diversos. E, como essa rubrica é um horror, pensei várias vezes nesse diversos. Ao menos toda vez que fui obrigado a falar disso. Fecha aspas. Ao ler isso, já me interrogando sobre essa tradição costurada a um modo de serviço do corpo, suspeitei que se tratava de alguém que tem problemas com o diverso, com o que foge da tradição, da regra, mas segui, interessada em como mais essas técnicas do corpo iam deixar pegadas para chegar em Lacan. Pegadas sobre o marchar, o nadar, o cavar, o dormir, o andar, o correr, divididos por idade, gênero, tipo de sociedade, tempo histórico, um longo fio descritivo pautado na ideia de que, abre aspas, a educação fundamental das técnicas que vimos consiste em fazer adaptar o corpo ao seu uso, fecha aspas. E foi nessa página que me deparei com a maior exclamação. Mauss inicia dizendo, abre aspas, creio que essa noção de educação das raças que se selecionam em vista de um rendimento determinado é um dos momentos fundamentais da própria história. Educação da visão, educação da marcha. É, em particular, na educação do sangue frio que ela consiste. E este é, antes de tudo, um mecanismo de retardamento de inibições de movimentos desordenados. Esse retardamento permite, a seguir, uma resposta coordenada de movimentos ordenados que partem, então, na direção do alvo escolhido. Essa resistência à perturbação invasora é fundamental na vida social e mental. Ela separa entre si, ela classifica mesmo as sociedades ditas primitivas. Conforme as reações são mais ou menos brutais, irrefletidas, inconscientes, ou, ao contrário, isoladas, precisas, comandadas por uma consciência clara.
É graças à sociedade que há uma intervenção da consciência. Não é graças à inconsciência que há uma intervenção da sociedade. É graças à sociedade que há segurança e presteza nos movimentos, domínio do consciente sobre a emoção e o inconsciente. É graças à razão que a Marinha Francesa obrigará seus marujos a aprender a nadar. Fecha aspas. Nesse ponto do texto, Vicky Moss, mesmo tendo tido 2 grandes guerras atravessando sua vida judia, bem como tendo tido 16 anos para ler Além do Princípio do Prazer, antes de escrever As Técnicas do Corpo, e questionar-se acerca dessa consciência tão soberana sobre o corpo, não o fez. Manteve-se fiel às suas bases epistêmicas, sustentando que a tradição e a eficiência são os fundamentos que moldam e transmitem os modos de serviço de um corpo. Justamente aí, vi que seu texto não se conciliaria nem com Freud de 1920, muito menos com o Lacan de 69, que no início dessa aula 13, intitulada Do Gozo Postulado como Absoluto, interroga seus ouvintes. Abre aspas. Quem foi que aprendeu, na psicanálise, a saber tratar bem sua mulher? Fecha aspas. Certamente não foi na Marinha Francesa também, Lacan. Mas sabemos que uma análise pode esclarecer os caminhos que impedem um homem a fazê-lo direito, apesar da psicanálise não ser um saber do sexual. Lacan aponta que isso é importante, a saber, uma mulher. E que ela é capaz de dizer a esse homem que ele não a segura como se segura uma mulher. E dessa fala, podemos extrair algo que aponta para o furo, para as pegadas do exílio disso, de não haver relação sexual. É a histérica que, pagando em seu corpo, alhures a qualquer técnica, encerra as chaves da descoberta freudiana. Abre aspas. Podemos estar nisso sem saber que estamos. E também que ao nos julgarmos mais certos de nos proteger desse aí, ao nos julgarmos noutro lugar, num outro saber, estamos nisso em cheio. É o que diz a psicanálise. Estamos aí sem saber. Onde quer que estejamos, onde quer que funcionemos, pela função do saber, estamos no horizonte do sexual. Fecha aspas. É a partir da enunciação histérica que a aposta no saber se constitui. É quando ela denuncia a falta de êxito de qualquer técnica do corpo, sejam as descritas por Moss, que estão recobertas por um puritanismo positivista, seja até mesmo no que encontramos nos livros do Kama Sutra, revestido de metafísica do sexual e elementos pornográficos, nenhum dos livros daria conta de ensinar, transmitir uma técnica do corpo que obturasse a falta a ser da denunciação. Denúncia, enunciação. Pois, como nos esclarece Lacan, abre aspas, a verdade pela qual se aborda na psicanálise, o que há com o saber sexual é o que pode pesar de proibições sobre esse saber. Abordamos o saber sexual pelo ponto em que essa proibição pesa. Fecha aspas. A psicanálise denuncia isso que está por baixo, um sujeito dividido, posto que ele é apenas um sujeito de um instrumento em funcionamento, a satisfação pulsional. Exatamente o contrário do que propunha Moss, que acreditava em uma razão capaz de obrigar os marujos franceses a aprenderem a nadar em nome da marinha. A psicanálise não se trata de saber nadar. Ela não se interroga sobre a verdade das coisas, pois nessa verdade há uma grande tapeação da consciência. E sobre isso Lacan nos diz que, abre aspas, um tapeado é alguém que é explorado por outrem. Quem é que explora aqui? Fecha aspas. Afinal, se trata de uma tapeação que não beneficia ninguém, aparentemente. Interessa à psicanálise isso aí que fica no limiar, ao contrário do que patrioticamente bradava Moss.
O que interessa é esse algo que permanece à margem, até mesmo na lógica do significante. Isso que não se esgota, nem mesmo na matemática. E Lacan nos fala sobre isso. Abre aspas. Mesmo no campo do puro exercício matemático, o uso da formalização não esgota nada, mas deixa à margem algo a propósito do qual continua a ser válida a pergunta sobre o que acontece com o desejo de saber. Isso mesmo que, de tanto querer considerar um discurso fechado como inacabado, produzem-se efeitos de resto. Fecha aspas. Assim, podemos concluir que, na contramão do terreno epistêmico do positivismo de Mauss, Lacan, nessa aula, nos propõe que a transmissão do saber se dá por esses efeitos de resto, pelos dejetos. O saber é aquilo que falta à verdade, pois ele se dá pelo saber servir-se dos restos pulsionais. Assim, podemos pensar que a salvação está pelos dejetos? Obrigado, Kel. Você faz um passeio assim, né, que é sobre esse tema que é central para o Moe, e Lacan começa a aula tocando nisso, que é esse. Você conclui com algo que eu acho que condensa bem, que saber é saber fazer. E saber fazer com algo da dimensão sexual, da dimensão do corpo, né? Que acho que é o que está em jogo aqui, no centro da aula e nas aulas que estamos estudando. Então, vamos passar aqui para a Annalisa para seguir a conversa. Obrigado. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer ao cartel do qual faço parte e que comigo também fazem parte Ana Estela, Célia Salles, Fátima Sarmento, Marcelo Veras, Nilton Cerqueira, que também está aqui. As contribuições, né, que me ajudaram muito a escrever esse trabalho. Consegue me ouvir? Está longe? É porque eu gosto mais assim. Que me fizeram construir esse trabalho que eu considero que é um comentário sobre o capítulo 13 do Seminário 16, também com a referência de Raquel. O nome do capítulo é sobre do gozo. É o nome do capítulo. O gozo absoluto. Do gozo absoluto. O gozo postulado como um absoluto. Do gozo postulado como um absoluto. Imagine, se eu não sei o título, imagine o que é que vai sair aí. Vamos lá. Vamos ver. Para postular o gozo como um absoluto, neste capítulo, Lacan faz um percurso articulando saber e verdade, a partir de uma fórmula com a qual finalizou o capítulo anterior, tomando como referência os sonhos e sua interpretação, a Traumdeutung, que foi muito bem apresentado por Jordan, quinzena passada. A esse propósito, Lacan inicia esse capítulo dizendo: nesse lugar que chamamos de inconsciente, enuncia-se uma verdade que tem a propriedade de nada podermos saber dela. Isso também já começou a ser mencionado e articulado nessa referência que Raquel nos trouxe. Em seguida, ele descreve a articulação entre saber e verdade a partir de uma fórmula que eu entendo como uma espécie de um algoritmo que está designada no capítulo anterior. Pode projetar aí a fórmula para a gente ver. É a primeira. Essa que tem A sobre 1 menos A. Isso. Então, A
é o saber sobre o inconsciente, e o número 1 representa a verdade, né? Então, essas letras, a letra e o número, representam aí uma relação entre o saber e a verdade que se traduzem da seguinte forma, a outra fórmula, que é dando nome a essas siglas, digamos assim. Isso. Então, saber sobre a verdade menos o saber é igual a verdade sobre o saber, que é igual a verdade com o saber a mais. O primeiro termo significa o saber sobre o inconsciente, que é justamente a verdade que não se sabe, que também foi já mencionado aí na referência. O segundo termo é aí que devemos encontrar a verdade sobre o saber. E no terceiro termo, daí resulta a verdade com o saber a mais. Bom, feita esta articulação, Lacan segue o capítulo, fazendo um retorno à questão psicanálise e ciência, que também foi mencionada no capítulo trabalhado por Jordan. Para isso, ele revisita o seminário 7, A Ética da Psicanálise, no qual ele se dedicou a investigar o Estatuto Científico da Psicanálise e concluiu que a psicanálise não é uma ciência, e sim uma ética. Entre este seminário da ética e o que estamos estudando, que é o 16, Lacan dá uma aula na Escola Normal Superior, cujo texto está publicado nos escritos com o título A Ciência e a Verdade. Desse texto, eu extraí a seguinte citação. Se quiser, pode tirar. Vou dizer a citação que eu extraí do texto A Ciência e a Verdade, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: é preciso uma certa redução, às vezes demorada para se efetuar, mas sempre decisiva no nascimento de uma ciência. Redução que constitui propriamente seu objeto. É isso que a epistemologia se propõe. É isso que a epistemologia se propõe definir em cada caso, sem que se haja mostrado a altura de sua tarefa. Então, nesse momento, ele já inclui a epistemologia e parece justificar essa revisita ao tema da ciência pelo fato da mesma ter mudado de estilo e progredido no curso do tempo. Traçando esse caminho, ele interrogou o sujeito da ciência e concluiu, acompanhando a banda de Moebius, que a divisão do sujeito é experimentada entre o saber e a verdade. Então, aí vai ficando claro por que ele pegou saber e verdade, né? Dizendo isso, ele traz um aparente paradoxo ao enunciar que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência. Isso significa que o sujeito aceito na psicanálise como tal é aquele que pode constituí-la científica. Eu tomei essa frase porque essa frase sempre me intrigou. E aí eu fui vendo, né, o que é que realmente isso pode significar sem que seja uma contradição. Aí ele distingue sujeito de homem. Inclusive, ele discorda, Lacan discorda do termo ciências humanas. Ele acha que onde se fala homem, deve estar sujeito.
O que faz Lacan justificar e está trazendo à tona essa discussão é o fato de pensar que há alguma coisa no status do objeto da ciência que não parece ter sido elucidada desde que a ciência nasceu. O objeto da psicanálise, como sabemos e como está posto no texto que estamos trabalhando, é o objeto pequeno a. Este, como foi dito, faz parte da divisão do sujeito entre o saber e a verdade. Já que para Lacan não existe homem da ciência, a prática da psicanálise incide sobre o sujeito da ciência sem que necessariamente a psicanálise precise ser uma ciência. É porque ele substitui sujeito por homem. Aí eu fui entender, revendo esse texto, Ciência é Verdade, fui entender por que ele diz que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. E seguindo essa linha de pensamento, Lacan, no Seminário 16, apresenta a formulação de um interlocutor que, ainda que a praxis da psicanálise incida sobre o sujeito da ciência, esta não funciona como ciência, e sim como uma indicação epistemológica, que também já houve uma menção na apresentação de Raquel. E o interlocutor prossegue dizendo: se a psicanálise fosse uma ciência, seria uma ciência sem saber. O que Lacan comenta, dizendo que o que seu interlocutor formulou é a verdade no nível do saber analítico. Esta articulação, que vem sendo feita entre o saber e a verdade, nos parece um antecedente do que vai ser enunciado no ano seguinte sobre o discurso analítico, por meio do qual se obtém um saber no lugar da verdade, sendo que ele deixa bem claro que não é um saber do sexual, como se poderia equivocadamente pensar. É nesse ponto do texto que ele se refere ao antropólogo Marcel Mauss, que Raquel apresentou, referindo-se a técnicas do corpo. Então, aí a gente vê, localiza exatamente onde e como e por que ele situa essa referência. Continuando, Lacan vai dizer que a vertente pela qual se aborda o saber do sexual na psicanálise é a vertente da proibição, como já foi dito, no ponto em que a proibição pesa. Aí ele se reporta ao fato de Freud ter enfatizado a função da censura na sua primeira enunciação sobre o inconsciente. E é mais para falar do saber do que propriamente do sexo que Lacan se refere à função do inconsciente. Afinal, diz ele, existe um saber da psicanálise. Esse saber, em outros registros, é chamado de satisfação. Aí é que chegam as pulsões. É o que ele aí remete às pulsões. Este é o caminho aberto por Lacan para chegar ao gozo como um absoluto. Começou pelo inconsciente e, nesse momento, chegou às pulsões, referidas no Seminário 11 como montagens, a partir dos 4 termos propostos por Freud: fonte, pressão, finalidade e objeto. Pressão também, em algumas outras traduções, significa impulso. Finalidade também traduzida como objetivo e objeto.
O que interessa nesse momento para Lacan é a finalidade da pulsão, que não é outra senão a satisfação. A partir daí, ele pergunta: o que se satisfaz e como podemos definir esta satisfação? E começa a responder da seguinte forma: quando a psicanálise denuncia num comportamento o funcionamento ou a existência de uma pulsão, é para dizer que alguma coisa se satisfaz com isso. A satisfação está em um sujeito, que nada mais é que um ser assujeitado ao funcionamento de um instrumento. Para designar esse instrumento, Lacan toma o termo de Aristóteles, organon, que no seu sentido original significa aparelho ou instrumento. Então, ele toma esse termo para se referir a alguns órgãos do corpo que se veem colocados como suporte instrumental. A partir daí, interroga. Tendo em vista toda essa dinâmica de uma montagem pulsional, a desmontagem seria curativa? E responde que não, que seria muito fácil se fosse assim. Mas é preciso colocar em destaque a função da fixação como essencial. Chegando a esse ponto, Lacan vai buscar uma articulação da pulsão com o saber, interrogando: a que satisfação o saber pode responder? Daqui a pouco eu vou querer a imagem de novo. Depois de citar algumas vertentes do saber, por exemplo, saber fazer, saber haver-se com, ele vai concluir que, seja qual for a vertente do saber em que estejamos funcionando, estaremos no horizonte do sexual. Entretanto, estamos nisso sem saber. Surge, então, outra indagação. O que acontece com o desejo de saber? Voltando à nossa equação do início, a das palavras, viu, Rafa? Sem ser das letras, só das palavras. Essa. Então, nós temos, né? Como já vimos aí, essa relação da verdade com o saber, o que é que nós vemos? Aí que o saber é o que falta à verdade, porque o saber é a verdade menos o saber, né? O que pode nos fazer pensar a verdade como o desejo de saber. Entretanto, Lacan nos alerta que, se considerarmos a verdade exclusivamente como desejo de saber, isso nos impediria de pensar na possibilidade de haver uma verdade antes, o que nos leva a interrogar sobre o que se passa com o desejo de saber. Tal interrogação nos reencontra com a pulsão. Nós sabemos, desde Freud, que a pulsão é mitológica. Pode tirar. Mas a suposição de que o sujeito se satisfaz com ela, como já mencionamos, não é mitológica. O que tem a ver com a implicação de um saber sexual. Então, é a conotação sexual do saber que junta o saber com a pulsão. E a ideia do sexual pode ser um efeito da passagem do que está no cerne da pulsão, que é o objeto pequeno a. É dessa articulação do saber com a pulsão que este percurso nos leva do desejo, grande outro, ao gozo, pequeno outro.
ou seja, de um outro ao outro. Vamos agora passar do título deste seminário ao título do capítulo, do gozo postulado como um absoluto. Agora falei o título certo. Visto que é situando o gozo no âmago da pulsão, que Lacan nos faz chegar ao gozo como um absoluto, dizendo que quem assim o coloca é a mulher. Me parece que ele já está apontando para o gozo suplementar que vai desenvolver no seminário 20. Neste seminário que estamos estudando, ele evoca a histérica, para dizer que é ela quem postula o gozo como um absoluto, sendo por isso rejeitada, o que a faz responder pelo ângulo do desejo insatisfeito. Temos aí o percurso inverso, do pequeno a ao grande A, o que nos lembra a pontuação de Lacan sobre a possibilidade de haver uma verdade antes. Aqui cabe fazer uma referência ao grande outro barrado, ao abarrado, inicialmente definido como incompleto em função da falta de significante. Neste seminário, o grande outro barrado é trazido como inconsistente, assim tornado em função da perda de gozo. E é justamente na condição de gozo perdido que o pequeno a ganha consistência lógica. Retornando ao enunciado do inconsciente, tal como está posto no início deste capítulo, 1 menos A é igual a verdade menos saber, vemos que a marca do pequeno a aparece no nível em que falta o saber, o que significa que nada sabemos desse absoluto. E é exatamente esse nada saber que o constitui como absoluto. Podemos, então, concluir que o gozo como um absoluto é aquele experimentado no corpo como perda, sobre o qual nada sabemos. Então, assim está no título, o gozo postulado como um absoluto. De início, me intrigou o uso desse artigo indefinido antes da palavra absoluto. Mas, com a ajuda dos comentários de Millet sobre este seminário, que está na opção lacaniana 48, eu pude compreender que Lacan usa este artigo indefinido justamente para definir, no sentido de postular, que, com relação ao grande outro, o gozo é um absoluto para o sujeito. Foi o que eu pude entender desse capítulo. Obrigado, Analícia. Você, né, pôde nos conduzir assim por um passeio sobre a aula, com a ênfase bastante que você deu a essa distinção, né, entre o saber e a verdade, de como isso, de alguma forma, se articula à dimensão da satisfação, do sexual e do gozo, finalmente como gozo absoluto, né? É uma aula, assim, para mim, muito marcante, assim, porque Lacan vai falar bastante sobre, assim, de alguma forma, do que é que se trata numa análise. No fundo, é isso quando você traz a menção, né? Será que a desmontagem da pulsão é por si só terapêutica? E ele vai responder que não se trata apenas de desmontar e achar um jeito, né, de montar a pulsão de outro jeito.
que tem algo de uma certa fixação, que é, no fundo, a fixação de um certo modo de gozo, que vai dizer aí do singular de cada um, né? É uma aula também que é muito interessante e importante para nós, sobretudo quando pensamos na jornada que teremos sobre o tema do desejo, porque uma das referências que tomamos para pensar de que maneira o estudo do Seminário 16 se articula ao tema da jornada, um dos pilares dessa articulação está nessa aula. Exatamente na página 207, quando ele começa a falar, Analícia, está marcada, né? Porque certamente é isso. Você pegou exatamente esse ponto. De por que se fala do gozo como absoluto. Ele vai dizer que é o seguinte, eu vou tomar aqui um pouquinho para ler para vocês. Ele vai dizer, na página 207, essa posição no desvelar lógico parte de uma experiência cuja correlação é perfeitamente sensível em todos os níveis da experiência analítica. Quero dizer que é sempre a partir de além do gozo como absoluto, que assumem logicamente o seu lugar justo todas as determinações articuladas sobre o que acontece com o desejo. Eu vou ler só mais um pouquinho, porque isso para mim é muito, muito chave, né? Ele vai dizer, isso chega a um grau de coerência, essa articulação entre gozo, a gente tende a pensar gozo e desejo de uma forma muito disjunta, né? Como se fossem muito separados. E o que ele está dizendo aqui que é mais complicado do que isso. Não é exatamente que são vamos dizer, substâncias diferentes. É numa correlação disjunta, né? Vamos dizer assim, no mais além do gozo como absoluto, há o que determina muito do que se passa na análise, que é o que se passa com o desejo. Ele vai dizer, isso chega a um grau de coerência no enunciado que refuta qualquer caducidade ligada ao acaso da origem. Não foi pelo fato das histéricas terem estado lá no começo, por um acidente histórico, que a coisa toda pôde ter lugar. É que elas estavam no ponto exato em que a incidência de uma fala podia evidenciar o vazio, que é consequência de o gozo desempenhar aqui a função de estar fora dos limites do jogo. Ou seja, fora dos limites dos sentidos e das palavras, há algo que sustenta o sintoma histérico e que pode ser depreendido a partir do que se fala, da enunciação. Né? Então, assim, eu queria destacar, assim, de alguma forma, para a gente começar a aquecer os nossos, né, motores para a jornada que teremos no final do ano, e destacar de alguma forma isso, né? Pensar, como ele está colocando aqui, o gozo, fora, vamos dizer, dessa possibilidade de poder falar sobre ele e que só vai poder meio que se captar pelas voltas pulsionais que são meio que coordenadas pela dimensão da fantasia e do desejo. Era algo que eu gostaria assim de colocar em pauta para a gente poder conversar. Então, assim, vou passar a palavra para que vocês também possam, né, contribuir e participar dessa conversa. Talvez a gente possa retomar alguns pontos da fala que, enfim, surgiram questões. Era um pouco disso. Newton. Raquel, esse título que você propôs, achei um título provocativo. Sabes tocar uma mulher, foi esse o título, né? E aí, escutando você e depois a Analice, e como isso foi se retorcendo, eu fiquei pensando numa pergunta que se retorce a partir do que você próprio traz. Ao invés de sabes tocar uma mulher, sabes deixar-se tocar pelo insabido numa mulher? Esse saber deixar-se tocar pelo insabido numa mulher é uma torção que se faz nesse saber. Você trouxe uma frase também, que depois a Analícia retoma e explora, está em Lacan, pelo que eu compreendi, só se sabe do interdito.
como peso. Quando se põe um hífen nesse interdito, esse peso da palavra pesada, densa, se abre para o que se diz nas margens. E aí se toca ou se deixa tocar pelo dizer como acontecimento, como satisfação corporal. E aí eu faço uma passagem para o que a Analícia trouxe sobre a função de fixação. E ao que o Luiz Felipe falou sobre a importância de não tomarmos tão disjuntamente desejo e gozo. No seminário 20, o seminário que você aludiu num certo momento sobre o gozo suplementar, Lacan diz que o desejo se inscreve, trata-se da fixação, como uma contingência corporal. Essa contingência corporal, ela é assexual, é o gozo suplementar. E aí, para finalizar, uma coisa, Analícia, do que você trouxe no seu texto, que eu fiquei me perguntando, quando você fala sobre o gozo como perda, né? No finalzinho já, você diz o gozo como perda. E aí eu pensei, bom, como perda, mas essa perda não é sem a aposta, sem a postulação que uma aposta traz. E portanto, talvez a direção de uma análise vá desse gozo tomado como perda ao gozo experimentado como vazio. Aí Luiz Felipe trouxe uma passagem que eu não me recordava, como fora do jogo. Isso, além do limite, fora do jogo. Fora, portanto, da dimensão da aposta, onde esse absoluto se postula pelo próprio desejo de saber. Aí se vai do desejo de saber ao desejo como acontecimento. É impossível. Do título, sim, que eu anotei, de sabes tocar uma mulher, a sabes deixar-se tocar pelo insabido em uma mulher. Bonito, eu achei muito, muito bacana assim, essa torção que você faz, porque eu acho que é também a direção que o Lacan toma nessa aula. Ele começa comentando, né, do que Mauss fala, que são as técnicas do corpo, que no racionalismo do Mauss, ele basicamente está dizendo que são as regras, vamos dizer, do discurso do mestre, da sociedade, que ditam como um corpo deve funcionar, seja na natação, no exército, inclusive no sexo. E ele está dizendo, sim, mas não é disso que se trata numa análise. Ou seja, não se trata de desmontar a pulsão e remontar de outro jeito, basta mudar a posição que muda o jeito de gozar e que resolve. Não se trata disso, porque aponta para essa dimensão do insabido e que não é muito possível de se localizar por um enunciado, por uma regra, por uma doutrina, mas que vai sendo captado por essa dimensão do que cai, de uma enunciação, que vai dizer um pouco de o que me parece, como do modo específico como cada sujeito, naquele instante, pode tocar ou ser tocado por essa dimensão do absoluto, né? Que nunca vai ser tocado, mas que deixa ali os seus vestígios. Vestígios que não são sem desejo. Né? Por mais que esteja aí recortado pela fantasia. Pois é, assim, o fim de análise, há que se desejar bastante, me parece. Enfim, são questões, assim, né? Então... Newton, deixa eu te falar uma coisinha. Deixa eu só colocar uma coisinha Então, fale. para Newton, que eu acho que é que o Luiz Felipe está colocando muito assim, dentro de uma perspectiva que a gente pensa de um final de análise, mas se a gente pensar fora da clínica, eu acho que a coisa está caminhando totalmente para o contrário disso. E aí, quando você fez essa torção aqui, sabes deixar-se tocar pelo insabido numa mulher, eu pensei justamente na matéria aqui da super interessante, que é o útero artificial. Né? Então, acho que pela via da super interessante, não, ninguém está querendo se deixar tocar pelo insabido da mulher, né? Então, assim, é uma realidade que a gente está vendo fora da clínica, né? Que assim como a inteligência artificial, a gente tem agora o útero artificial,
uma vida que pode ser gestada fora de um corpo de uma mulher. Então, eu acho que para o momento que a gente está vivendo hoje, né, com essa artificialidade da vida humana, eu acho que esse cruzamento aí da ciência com o capitalismo tem produzido essas respostas a isso que é do insabido, né? Esse encontro com a alteridade se torna tão insuportável que a resposta vai pela via da artificialidade, do não contato, do distanciamento, sei lá, alguma outra coisa inumana, né? Eu acho que Lacan estava ali ainda pensando o sujeito, o humano, eu acho que a gente está no pior do que poderia ser, que nem é ser, nem é humano, é o artificial, tá? Acho que a gente está, não sei, as respostas que a gente tem tido aí fora da clínica é que as pessoas falam do insuportável de lidar com a alteridade, com o diferente, né? Esse insabido numa mulher, pelo menos que eu tenho escutado e o que eu tenho lido, que eu fico muito aterrorizada, né, de ver isso, assim, imaginar o que pode vir a ser uma criança que vai nascer, que não escutou o coração da mãe, que não estava ali dentro de um corpo de uma mulher, o que vai ser isso, né? Acho que tem tantas consequências que estão por vir de não se tentar fazer esse saber fazer, né, com esse resto, com esse dejeto, com esse insuportável, e os destinos que estão dando para isso aí, não sei, me deixam meio preocupada. Eu vou falar um pouquinho do que você falou do gozo como perda, que eu não, se eu expressei isso, não foi isso que eu entendi, mas eu vou explicar como é que foi que eu entendi. Primeiro, eu vou começar a falar do grande outro. O grande outro foi postulado por Lacan de uma tal forma que pensava-se que poderia ser um absoluto, o grande outro como absoluto. E Lacan vem dizer que o grande outro não é absoluto. Quando ele diz que o grande outro é barrado, ele diz que é barrado porque não é absoluto. Ele utilizou essa palavra. Mas as primeiras menções à barra do grande outro é o grande outro incompleto, falta um significante, por isso que ele é barrado. Quando chegou nesse seminário, ele, em lugar de incompleto, ele utilizou o adjetivo inconsistente. E então eu fui buscar o que é que ele estava querendo chamar de inconsistente, aliás, querendo chamar, não, chamando de inconsistente, porque o grande outro barrado estava sendo tomado como inconsistente. Então, exatamente porque essa barra significa a perda de um gozo, a perda desse gozo no grande outro, que o que vai ser o absoluto é o gozo. Esse gozo que se perde não é o gozo como perda, é o gozo que tira do grande outro a conotação de absoluto e toma para si essa conotação. Tem uma passagem aqui que eu acho que vai bem nessa direção, Melissa. Nessa mesma página, essa página especial, 207, hein? Que ele vai dizer isso. Isso se dá na medida em que não sabemos nada desse absoluto. É inclusive isso que o constitui como absoluto. É que ele não está ligado no enunciado. Mas a enunciação, por sua vez, em seu papel inconsciente, afirma que é isso é que eu desejo, como falta do um. Né? Então, assim, é absoluto porque não está no registro do outro, como articulável. No registro do outro, é, exatamente. Primeiro, dizer que o texto de Raquel está bem em consonância, bem relacionado com né, o de Annalise, e ficou ótimo poder escutar, né, que a gente pôde entender melhor, que não é
não é uma aula assim simples, né? Eu achei que ela é cheia, parece simples, mas ela é cheia de dificuldade. A gente estava acostumado, né, a trabalhar, leva muito tempo trabalhando aqueles textos iniciais de Freud, onde ele apostava no desejo de saber. Freud apostou no desejo de saber, dizendo que era a pulsão escópica mais a sublimação. E aí ele dizia que a criança estava muito bem, né, mas quando chegava depois do período de latência, né, quando chegava na adolescência, aí iria fracassar, né, porque o sexo iria fracassar no desejo de saber, porque o sexual estava mais forte. E Lacan diz, não existe desejo de saber. E hoje o que a Analícia trouxe foi exatamente o saber como o que produz o ar. O saber, ele está preparando para chegar a isso depois. O saber produz o ar. Por isso que ele vai dizer no seminário seguinte, né, que o saber é um meio de gozo. É um meio de gozo porque ele produz o ar, né? E aí, como foi colocado, você disse que o saber está exatamente no coração da pulsão, né? E que aí, nesse lugar, estaria o gozo. E aí seria doar do grande outro ao pequeno outro. E aí, em relação à histérica, né? Eu fiquei pensando assim, ela postula o gozo como absoluto, né? Exatamente, ele vai pegar depois e explicar isso com o pai de Totem Tabu. Quer dizer, está no horizonte da histérica, essa possibilidade desse gozo sem limite, desse gozo sem barra, desse outro não barrado, né? Porque vem da ideia de que o pai, né, de Totem Tabu gozava de todas as mulheres. Então, está aí no horizonte da histérica essa possibilidade, né? Que ele vai dizer aqui, que não é muito claro para mim, que ela é rejeitada porque ela só pode responder a ele pelo ângulo de um desejo insatisfeito. Quer dizer, eu acho que é buscando o tempo todo, né, esse gozo que está aí na própria insatisfação. Então, esse próprio fato seria, né, faria dela ser fato de ser rejeitada. Acho que é isso. Tem alguém? Teve uma pessoa que levantou a mão no online. Alguém gostaria de falar? Caroline? Sim, eu gostaria de falar a respeito do que a Raquel trouxe da revista Super Interessante, porque é uma área que me toca, né, que eu trabalho, que eu penso de uma outra maneira, assim, isso de tomar com assombro, como se fosse algo fora de uma possibilidade de lidar com o que é artificial ou com o que a ciência traz, à medida que, né, assim, a gente trabalha para dar sustentação às escolhas das mulheres, dos casais, enfim, para o que a ciência traz de novo com relação a poder, né, ser pai ou mãe. Porque é um tempo, né, anterior, esse questionamento do que seria uma criança, a partir, por exemplo, de duas mães que gestassem, como seria essa criança, né? Isso já caiu, né, assim, nesse sentido. Já tem muitas crianças em famílias de diversas organizações familiares. Então, assim, eu acho que convém não se apressar com relação à criança que foi gestada num suposto útero artificial. Até porque, né, tem alguns bebês muito prematuros em maternidades, por exemplo, do Canadá, que têm TINs muito mais avançadas, que ficam em incubadoras, né? E durante muito tempo, numa idade muito precoce. E tem várias tecnologias que auxiliam para que esse bebê tenha uma condição de humanização. Participei de um curso, uns 2 anos atrás, falava sobre isso.
E era isso, assim, um comentário para que a gente possa pensar nessas questões, talvez sem tanto preconceito. Obrigada. Carolina, eu acho muito interessante, né? Eu depois vou buscar saber como é que se consegue, né, esse tipo de técnica do corpo do bebê ser humanizado, né, de maneira tão prematura dentro de uma incubadora e como que isso ocorre, né? Assim, me interessa muito escutar mães desses bebês, saber como que a equipe médica viabiliza essa humanização, né, para esses bebês, porque de um modo geral, né, não de maneira preconceituosa, né, mas fica sempre numa expectativa de que sobreviva, né, e aí a parte da humanização é um a mais. Mas é bem interessante essa sua experiência aí desse empenho da equipe médica de tornar esse momento do bebê dentro da incubadora, num momento muito precoce, sendo uma experiência humanizada. Bem interessante. Obrigada, viu, por contribuir. Nada. Toda vontade aqui está fazer isso, né? Eu me interessei a partir de uma passagem aqui que Lacan introduz o Mauss, né? E aproveito para dizer também que gostei muito, Raquel, do seu texto e essa interação de analista que bem trouxe o que nós podemos extrair aí desse capítulo de Lacan, né? Sim, mas o que eu queria destacar é que, nesse momento aqui, Lacan faz uma diferença que me parece importante e até algo que nós sempre estamos voltando a falar sobre isso, que não há uma técnica analítica e que não há uma clínica analítica nesse sentido de que há uma técnica analítica. O que há é uma experiência analítica, né? E aí é nesse registro que ele vem falar que há uma oposição, né, da operação analítica, não tem nada em comum a operação analítica com a técnica. Aí por isso que ele traz o Mauss, né? Que como Raquel trouxe o Mauss, ele achava que a tradição e a eficiência é que determinaria a relação, os modos de relacionar-se com o corpo, né? A tese principal dele era essa. E aí eu fiquei querendo ligar isso com essa torção que Newton também fez aí, entre sabes tocar em uma mulher e o saber, não é, deixar-se tocar pelo insabido da mulher, né? E talvez o que a análise faça é justamente nesse percurso da experiência analítica, aquilo que Lacan chamou de que no final há um amor mais digno. E eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse pensar que para tocar nesse insabido do corpo da mulher, é necessário esse amor mais digno, porque é justamente o amor que vai além do pai. É o amor que sai da tradição, né? É o amor que sai dessa ideia de que há uma técnica de saber lidar com o corpo do outro, né? Então era isso que eu queria trazer, porque quando nós falamos de técnica, para dar um exemplo assim bem caricatural, a fisioterapia é uma técnica. Você sabe como apertar, que grupo muscular, como deve ser feito, e de uma certa maneira generaliza isso, né? Todo mundo que tem um toxicólogo tem técnicas específicas para fazer funcionar de novo o pescoço no lugar correto. A experiência analítica não. É um por um, né? É cada um que vai trazer a sua história, que vai ser visto o seu modo de gozo, e quem sabe no fim da análise, com esse amor mais digno, se possa chegar a esse momento de deixar-se saber, né? Sobre esse tocar no corpo
a partir desse insabido da mulher, né? Eu Luiz, gostaria não de estou. falar. Me anota aí que não estou conseguindo levantar a mãozinha porque estou com péssima conexão. Ah, tá bom. Eu vou só dizer uma coisa e te passo, viu, Marcela? Essa parte, Fátima, que você trouxe da histérica rejeitada, eu também me bati nesse ponto. E aí eu trago até para compartilhar com vocês. Eu vou pegar o parágrafo do início, onde Lacan diz assim: se nós sabemos, quer dizer, ele está falando do gozo como um absoluto e diz: se o sabemos é por causa da mulher. Aí diz: esse gozo em si é tal que, na origem, só a histérica o ordena logicamente. É ela, de fato, que o coloca como um absoluto, quer dizer, ele dá um destaque aí à histérica. É nisso que ela desvela a estrutura lógica da função do gozo, porque, se o coloca dessa maneira, no que é uma teoria correta, ela o faz à sua custa. Aí vem a frase: é justamente por postular o gozo como um absoluto que a histérica é rejeitada. Aí eu fiquei pensando, rejeitada por quem? Né? Quem é rejeitado por alguém. Aí a frase continua assim: só podendo responder a ele, a esse gozo, pelo ângulo de um desejo insatisfeito em relação a ela mesma. Então, me pareceu que ela é rejeitada por ela mesma. Eu entendi assim. Aí, se alguém tiver algum outro entendimento, vamos ajudar. Queria só fazer esse adendo. Eu acho que ele está fazendo menção ao sintoma típico da histérica, se a gente pensa freudianamente, que é o asco, como a satisfação a mim está excluída. Absoluto, porque está excluído do jogo, vamos dizer, que é possível, é que essa satisfação, esse gozo esteja fora, esteja excluído. Pelo menos assim, eu me lembrei muito dessa dimensão do asco, aonde que Freud diz isso na passagem lá de Dora, aonde ela deveria sentir prazer, ela sente desprazer. Ou seja, aonde haveria uma satisfação, há uma insatisfação, né? Uma satisfação às avessas, né? Pela miséria. E daí a insatisfação que marca. Marcela, você está com a palavra. Bem, então, em relação a esse último assunto, me parece que seria bom lembrar que este viés que você está tomando, Luiz Felipe, que em realidade o gozo assexuado não é o gozo suplementar, é o gozo fálico, não? O gozo fálico, que é o gozo fora do corpo, assexuado. Me parece que isso coloca o gozo suplementar en otro lugar. Y además, cuando Lacan está hablando a mujer, parece que en esa época ainda ela existe y es histérica. Então, se entende que o gozo seja assexuado e fálico, quando essa insatisfação que o anima. Mas eu não me anotei para falar disso, e sim, de que gostei muito da articulação entre pulsão, saber, que o passeio, como você diz, que a Analícia fez tão agradável, e que talvez isso pode nos servir para entrar na polêmica do que se falava do artificial, não? Porque o que seria o oposto, o antônimo de artificial, seria o natural. E justamente o que a pulsão traz como grande lição Freud para todos nós é que o natural está perdido. Então, nada que tenha a ver com o humano escapa do artificial, não existe maternidade natural. Então, primeiro por esse lado, não de opor artificial e natural. E depois porque parece que a clínica do Santon, já mais do último Lacan, faz do artifício uma palavra-chave, não uma técnica, mas quando Lacan fala da solução Joyce, é o artifício do artista. Então, eu elevaria a dignidade do artificial,
por causa da pulsão, por causa da solução joyciana, não? Da política do Santão. Só isso. Eu achei interessante isso que Marcela traz, porque, na verdade, nesse capítulo aqui, Lacan vai dizer que o sujeito é banhado pelos significantes quando nasce, alguma coisa assim, naquele dia, né? Ele comenta Ele- muito essa dimensão do natural. Vale a pena a gente tomar. O que desnaturaliza é justamente esse banho significante É. que toma. Então, a questão seria, que banheira é essa que agora se vai entrar? Né? Sim. Que não é mais o batimento cardíaco da mãe sinalizando, não é mais esse meio aquoso, enfim. E o que vai se escutar logo quando nasce, entende? Desses significantes que estariam postos aí, né? Porque, na verdade, hoje, aqui em Salvador, né, já se tem isso, em todo lugar já tem criança de 5 meses, que nascem com 5 meses, 4 meses e meio, parece que já tem casos assim, que vão para a incubadora e que são mantidas aí, e que saem, passa 4 meses no hospital e sai aí, andando, quer dizer, andando, sai para a vida, né? Agora, o que vamos ver é que significante desenvolveu essa criança aí, enfim. Que O que desejo, né? desnaturalizou? Como foi essa desnaturalização? Porque eu acho que quando Raquel traz essa dimensão, né, da humanização, eu leio um pouco assim, de assim, sobre que enunciação que transmite um desejo que não seja um desejo anônimo, vai estar banhado esse ser vivo, seja no útero artificial ou artificial, vamos dizer, natural, enfim, seja numa mulher, num robô, mas de que enunciação vai poder tocar esse corpo de uma forma de uma transmissão, de um desejo que não seja um desejo anônimo, né? Porque, bem, o desejo de um robô certamente não é muito com nome, vamos dizer assim, com história, assim por diante, né? Me parece, é uma das coisas que me ocorrem. Sobre esse tema que Marcela levanta a bola, Lacan fala exatamente nessa aula coisas muito, muito interessantes que você traz também, Alda. Quando ele diz basicamente isso, o que acontece com o gozo não é, de modo algum, algo redutível a um naturalismo. Não se trata de... E ele complementa, o que há de naturalista na psicanálise é simplesmente o nativismo dos aparelhos chamados pulsões. E esse nativismo é condicionado pelo fato de que o homem nasce num banho de significantes. Ou seja, sim, é porque temos um corpo, e um corpo vivo. Mas isso apenas como plataforma para usar a referência que a gente utilizou segunda-feira na apresentação do livro do Eduardo. Mas uma plataforma viva que só é operacionalizada, para usar um termo assim, para brincar com a técnica, porque pode ser, vamos dizer, afetado por palavras que carregam os afetos, e, enfim, desejo e gozo. Né? Agora, eu estou muito de citação hoje, mas é porque realmente tem muita coisa preciosa nessa aula. Tem uma citação, tem uma passagem que é tudo na mesma assim, momento da aula, que é um argumento assim precioso para as discussões atuais sobre gênero e por que a psicanálise não é falicista, vamos dizer assim. Olha o que ele diz aqui. Na esteira diz, pois é, que o homem... Eu vou ler exatamente, ó. O fato de toda a teoria da análise desenvolver-se numa fileira androcêntrica, né, de homens, como dizem às vezes, não é com certeza culpa dos homens, como se costuma acreditar. Em particular, não é por eles dominarem o discurso, né? É que eles perderam o fio da meada. A partir desse momento, não há senão as mulheres, e especialmente as histéricas, que nisto compreendem alguma coisa, que é o que deu à psicanálise alguma... E eu que diz Miller na preparação do encontro Todo Mundo é Louco, o disco com todas as letras. Eles vão desaparecer, não diz? Está dito, né? Na apresentação do Congresso próximo, não? E que o que ele está fazendo menção aí, o que elas compreendem alguma coisa, é o cérebro
que Raquel e Annalisa transmitiram hoje aqui, de que essa dimensão do saber, ao mesmo tempo que toca algo da satisfação, é algo que não pode ser muito articulável, ainda que se transmita, né, via desejo, de alguma forma. Bacana, né? Acho que tivemos um bom passeio nessa quarta-feira, noturna. Que bom vocês estarem aqui, que bom que a gente pôde ter uma boa conversa. A gente segue semana que vem, dia 14, de volta à loucura. Todo Mundo é Louco, capítulo 16. Então, até lá. Chao, chao. Corpus Christi.